Bom dia a todos, prazer gigante estar participando desse evento. Fico muito feliz, honrado de estar dividindo um pouquinho desse assunto com a plateia. Então hoje eu venho aqui, na verdade, para fazer algumas reflexões, né? A gente vai fazer duas coisas durante a minha aula, duas coisas próximas. Uma é uma regressão sem hipnose. E outra, uma viagem sem o uso de alucinógenos também. Tá? A gente vai fazer uma regressão, eu vejo que a plateia, eu soube, né, que a plateia é heterogênea, de maneira que, assim, eu vou trazer alguns recursos do ensino médio para uns, da faculdade, para a gente entender, na verdade, as reflexões. Né? E a viagem é porque, infelizmente, a gente vai ter que contar um pouquinho com a capacidade de abstração para poder compreender, né, os objetivos. Bom, então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre fé, espiritualidade e genética. E, na verdade, os impactos na saúde. Bom, eu trouxe algumas definições para a gente introduzir o assunto, né, de fé. Então, fé, a gente, na verdade, vai definir como acreditar. A espiritualidade, na verdade, é a busca do sentido da vida. E fazendo aqui uma piada interna, alguns vão lembrar, o geneticista é o profissional mais espiritualizado, porque ele sabe qual é o sentido da vida. Alguns vão lembrar o sentido 5 linha, 3 linha, que é o sentido de fluxo da expressão gênica, que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. Eu trouxe o conceito de crença. Porque dentro das crenças, a gente particulares a grupos étnicos, tá? E isso vai influenciar diretamente na religião, que foi criada pelo homem. Eu trouxe essa definição aqui porque, por muitos anos, espiritualidade e religiosidade eram sinônimos, né? E hoje a gente sabe que elas não têm absolutamente nada a ver, a não ser para alguns que usam a religiosidade, não é, para exercitar a sua espiritualidade. Bom, e aí a gente começa a falar um pouquinho de genética. O que a genética tem a ver com essa história? Bom, a genética tem a ver com metabolismo no geral. Então, tudo aquilo que a professora Célia falou para nós ainda agora tem tudo a ver com a genética. Tá? Quem comanda as nossas células são os genes, e hoje a gente sabe que eles são importantes, mas não tão importantes quanto o meio ambiente que a gente vive. Tá? Então, eu diria que quem comanda o metabolismo celular é o meio ambiente. A influência do meio ambiente na expressão gênica. Tá? Bom, e a genética, então, ela na verdade, a gente vai fazer aqui rapidinho uma regressão, né, mostrando para vocês, podem observar até na minha gravata, eu vim ilustrando a palestra, né? A estrutura do DNA, né, que é uma molécula, talvez a mais famosa, foi das primeiras moléculas a aparecerem na superfície terrestre e que ditou, assim acredita, as principais teorias de evolução. E ela, então, foi dando origem aos seres vivos. Primeiro, os mais primitivos, unicelulares, e depois os pluricelulares como a gente. Características, né? Ela é uma dupla fita em alfa-hélice ligada por pontes de hidrogênio, né? Que são estabelecidas entre o que interessa para a gente, as bases nitrogenadas, que vocês devem lembrar de algum lugar do passado: citosina, timina, guanina e adenina. E hoje, que é de suma importância para nós aqui, para a nossa aula, a quinta base nitrogenada do DNA, que é a citosina metilada. Então, tirando lá do fundo do baú, é uma citosina que tem um radical metil, CH3, lá dos primórdios da educação da gente, e essa citosina, ela é responsável por uma série de fenótipos, quando ela se encontra em determinadas áreas do DNA em grande quantidade. Bom, esse DNA, na verdade, isso já é no final do século passado, né? Parece até muito tempo, mas é no final do século passado, a história do projeto Genoma. Então, foi apresentado o sequenciamento completo do DNA no início desse século, né? E isso, na verdade, gerou muita expectativa por conta da gente imaginar que muitos problemas estavam resolvidos.
Na verdade, os problemas iam só piorar a partir do projeto Genoma. O que ele trouxe de contribuição? Que hoje a gente tem marcador genético para tudo que vocês imaginam. Tá? Entretanto, não sabemos exatamente como todo o DNA, as sequências de bases de nitrogenados, vai funcionar. Né? Pois bem, e por conta disso, assim, isso ditava, na verdade, uma história chamada ditadura dos genes. Que nós somos, né, na verdade, uma junção dos genes do meu pai com da minha mãe, que herdou dos meus avós, tá certo? Hoje, a gente sabe que isso é a menor parte. Na verdade, eu vou além, corroborando aqui com a aula da professora Célia, nós somos, na verdade, tem até um livro de uma geneticista muito importante, doutora Maiana Zatz, ela diz que nós somos frutos das escolhas de nossos avós, tá certo? Então, o meio ambiente e as interações com o meio ambiente dos nossos antepassados, hoje corrobora e influencia diretamente quem nós somos, em termos de personalidade, de comportamento, de doenças psiquiátricas, inclusive, né? Então, essa frase é muito interessante. Sua genética carrega a arma, mas quem dispara o gatilho é o estilo de vida. O estilo de vida, ele na verdade vai proporcionar, na verdade, quem nós seremos, e vou além, quem serão nossos descendentes. É claro, evidente, falando assim, parece que a gente tem que ter uma vida de monge, não é? Até ter filhos. Depois que tem filhos, mete o pé na jaca. Não é bem assim, tá certo? Mas é importante o estilo de vida. E aí vem aquelas premissas principais que a gente está cansado de ouvir em tudo que é programa, né? Alimentação saudável, atividade física, não é? E busca da espiritualidade. Agora a gente complementa. De fato, tá? E aí a gente, obviamente, vai complementar com algumas outras situações ambientais que corroboram para uma boa compreensão da sua espiritualidade, do seu sentido de vida. Por exemplo, os pensamentos. Então, os pensamentos, eles são fundamentais para boas regulações epigenéticas. Eu vou contar alguns casos aqui. Eu hoje vim aqui para contar casos. Tá? Eu vou justificar o porquê contar casos. Boa parte do que eu vou apresentar para os senhores é proveniente de estudo de associação. O que é isso, estudo de associação? Onde eu uso a estatística para me gerar, na verdade, associação entre fenótipos diferentes. A gente vai falar muito de probabilidade, tá? De predisposição, que aí vai depender do meio ambiente. Por que é importante o estudo de associação? Porque estudos genéticos em humanos, eu não tenho como, por exemplo, restringir embriões humanos para ver como é que eles vão ficar. Tá? Isso é antiético, isso é ilegal, mais do que antiético. Então eu não tenho como fazer isso. Então o que a gente faz na genética humana e médica? A gente faz trabalho, usa a estatística para me associar a duas situações. Tá? É claro e evidente que eu também acho que é importante a gente falar sobre isso. A estatística, ela tem que ser bem usada, né? Então existem ferramentas apropriadas, onde você usa controles que não apresentem determinado fenótipo que eu estou tentando associar com genótipo. Né? E por que eu falo isso? Porque numa análise preliminar eu posso dizer aqui que Coca-Cola zero engorda. Tá? E vocês concordam comigo que Coca zero engorda? Não, tudo bem, mas por que, com base em que eu digo que engorda? Porque todo mundo que tem sobrepeso toma. Não é? Não vi magrinho tomando Coca zero. Tá certo? Então, numa análise preliminar, Coca zero engorda. Porque eu vi várias pessoas com sobrepeso tomando. Então, para que isso não aconteça, não é? Eu faço um tratamento estatístico. Então, tudo que a gente vai falar aqui, existe um tratamento prévio, tá bom? Com indivíduos que apresentem aquele genótipo e que não tenham o fenótipo que eu estou associando, tá bom? E isso dá pra gente uma gama de possibilidades para usar, em termos de diagnóstico, prognóstico, etc. Bom, avançando. Então, assim, o meio ambiente, na verdade, a gente tem várias situações ambientais que podem influenciar diretamente
na expressão dos nossos genes. Então, por exemplo, a nutrição, vou até mostrar um exemplo para vocês. Então, os nutrientes, o tipo de dieta que eu faço, ela pode influenciar diretamente na expressão dos genes dos meus filhos, dos meus genes, tá? O estresse. E por que o estresse é desagradável? Porque o estresse, ele gera radical livre, né, que é danoso para macromoléculas, e, além disso, no estresse a gente tem uma superprodução de cortisol, tá? E quando eu falo em estresse, esse estresse, na verdade, começa na mente, não é? E é importante a gente salientar aqui que estou falando em mente, vou lembrar de pensamento. Então, todo pensamento ele gera neurotransmissor, que gera hormônio, que regula a expressão gênica. Tá? Então, é por esse motivo que, não é, hoje a gente tem as epidemias de saúde, problemas de saúde mental, por exemplo, a ansiedade, ninguém controla o pensamento da ansiedade. E por conta do transtorno de ansiedade, você acaba tendo uma série de sintomas que você não consegue controlar, não é verdade? Então, a gente está falando de estresse, de pensamento, entretanto, o pensamento inconsciente, tá? Aquele que eu não consigo controlar. E isso é importante para a continuação da nossa conversa. Por quê? Porque esse pensamento inconsciente, tá? Gerando mudança na expressão gênica, eu posso transferir isso para minha prole. A gente vai falar disso melhor daqui a pouco. Toxicantes, dos mais variados, patógenos. Então, toxicantes, patógenos, a gente vai dar como exemplo hoje o que mais se fala de microbiota intestinal. Então, a gente tem uma série de trabalhos mostrando a associação de determinados grupos bacterianos e a manifestação de esquizofrenia, por exemplo, não é? Depressão, exatamente. Por quê? Porque o produto de expressão dessas bactérias acaba alterando, na verdade, a maneira como os nossos genes se expressam. Tá? A gente vai melhorar isso daqui a pouco. E outros a gente pode dar o quê? O pensamento. Aquela máxima de que pense positivo é verdadeira, minha gente. Não é da boca para fora. Entretanto, a gente não consegue controlar. Uma coisa importante, quando agentes ambientais interferem na expressão gênica de maneira profunda, eu vou aqui romantizar, dizer que atinge a alma, a gente transpassa ao longo das gerações para as próximas gerações de descendentes nossos. Existem já vários trabalhos mostrando isso. Por exemplo, daqui um dos primeiros trabalhos mostrando isso, mostrou, na verdade, manifestação de fobia em descendentes de segunda geração de sobreviventes do Holocausto. Então, em princípio, uma pessoa, para manifestar uma fobia, ela tem que ser apresentada e interagir várias vezes com aquele agente deflagrador. Ninguém tem, por exemplo, uma crise de ansiedade porque ficou no quarto escuro a primeira vez. Então, assim como do próprio sistema imune. Então, você vai sensibilizando até que um dia a pessoa acaba tendo um problema de ordem metabólica. Muito bem. Então, pegaram os netos de sobreviventes do Holocausto, foram acondicionados em situações desumanas e observaram o seguinte, que mais de 80% no primeiro contato, num ambiente fechado e sem ventilação, tiveram crises de ansiedade por conta da claustrofobia. Então, atribuíram este transtorno de comportamento à exposição dos avós. Ou seja, os traumas foram passados. Isso é interessante e corrobora com uma série de outras questões sobre isso. Mas, por exemplo, todo mundo aqui já teve o famoso déjà vu. Então, existem milhares de explicações para. Aqui na nossa conversa, uma explicação que eu vou dar é uma explicação de herança epigenética. A gente vai falar melhor já já. O que é isso? Na verdade, as lembranças que a gente tem, existem indícios
mostrando que são por conta de experiências dos nossos antepassados. Por quê? Lembrança gera pensamento, gera neurotransmissor, gera hormônio e gera regulação gênica. Tá? Essas regulações, elas são transpassadas ao longo das gerações dentro das famílias. É entendido? Então hoje tem vários trabalhos mostrando que experiências da nossa ancestralidade se manifestam na gente. Tá? Muito bem. Então, todos esses agentes ambientais, eles vão gerar para a gente o que a gente chama de epigenoma. Não sei se já ouviram falar desse nome. O genoma é batido, né? O genoma é o conjunto de genes. A gente hoje vai falar do epigenoma. O que é isso? É o conjunto de regulações epigenéticas, que eu vou mostrar para vocês do que se trata. Esse epigenoma, ele interage diretamente com o nosso genoma, ou seja, ele vai influenciar a maneira como os genes são expressos nas pessoas. Faço uma pergunta aqui para os senhores. Irmãos gêmeos idênticos, monozigóticos. Vocês sabem que um é clone do outro. Mas por que eles são tão diferentes? Existem explicações mais variadas. Eu vou puxar aqui para a epigenética. Vocês sabem por que os gêmeos são diferentes em termos de comportamento, de personalidade? Vocês têm ideia? Então eu vou dizer para vocês. Tudo tem a ver com epigenoma. O epigenoma de um gêmeo é diferente do outro. Tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, do ponto de vista físico, a gente consegue distinguir, por exemplo, uma mulher que teve relação com dois irmãos gêmeos. Isso acontece na vida. Tá? Até outro dia a gente não sabia quem era o pai. Tá certo? Não era possível saber quem era o pai. Hoje a gente já consegue. Por conta do quê? A variação do epigenoma. Existem marcações que a filha vai ter, ou o filho vai ter, que herdou do pai. E aí a gente consegue saber, de uma maneira mais contundente, quem é o pai daquela criança. Tá? Então, o que eu quero dizer é que essas informações, elas já são usadas rotineiramente. Certo? Bom, agora o que a gente tem de interessante? Esse epigenoma, ele vai influenciar na regulação dos genes e, muitas vezes, mudança de fenótipo. Todo mundo sabe o que é fenótipo? Não? Desculpem. Fenótipo a gente vai definir como aquela característica que eu estou olhando. Tá? Qual é o fenótipo da minha orelha aqui? Ó? É um fenótipo com lobo solto, porque tem gente que tem um lobo preso. Isso é o fenótipo. Tá? Para o geneticista, muitas vezes, produzir uma proteína é um fenótipo também. Tá? Não produzir também é outro fenótipo. Ok? Então é a característica que eu tô visualizando. Agora, o que a gente tem de mais interessante e que é fruto da nossa aula? Que esses fenótipos, essas mudanças de fenótipo, eu posso transpassar ao longo das gerações. Tá? Então a gente está falando aqui de herança epigenética. Entendido? Essa herança epigenética, ela muitas vezes pula geração, mas pode se manifestar também na próxima geração. Tá? Os estudos ainda são estão muito no início, por conta, como eu disse aos senhores, dos estudos de associação. A gente não tem como forjar fenótipos. Mas a gente já sabe de vários fenótipos em humanos que a gente consegue transpassar. Tá? Bom, e aí eu contei para vocês do nutriente. O que o nutriente interfere na vida? Então eu trouxe para vocês aqui uma abelha, né, dentro de uma colmeia. Essa aqui é a abelha rainha. A abelha rainha, ela tem a mesma constituição genética que as operárias. Por que a abelha rainha cresce 3 vezes mais? E depois manda em tudo. E ela ainda mais, ela tem uma longevidade muito maior que a das abelhas operárias. Por quê? Porque a abelha, a escolhida para ser a rainha, é alimentada o tempo inteiro com geleia real. As outras não. Tá? Então isso é uma grande observação que mostra para a gente a influência de nutrientes na expressão diferencial. Tá? Isso hoje é usado em muitas situações. Trouxe aqui para vocês 2 fotos que eu gosto muito de falar. Enfim, em humanos a gente tem poucos fatos
para mostrar. Entretanto, um dos principais é esse aqui, ó. O instinto materno, o instinto de sugar o leite. Alguém aqui, quando nasceu, alguém aqui foi ensinado que tinha que abocanhar a mama e sugar o leite? Não. E a gente se contenta em dizer que é instinto. Não é isso? Pois bem, então eu hoje digo aos senhores que o instinto é herdado. Então, voltando a uma fala minha anterior, eu disse que aquilo que atinge a alma, eu transpasso ao longo das gerações. Tá? Então, o instinto, aqui, o instinto do recém-nascido mamar, ou qualquer mamífero, ele é herdado. Ou seja, a gente herda as regulações epigenéticas, que vão fazer com que a gente já saiba exatamente o que tem para fazer. Ninguém ensina. Isso, na verdade, foi... Não sei se vocês conhecem aquele experimento famoso do Pavlov, de condicionamento, né, dos ratinhos, né, do cachorro. A gente pega o exemplo do ratinho, porque ele foi reproduzido já nesse século, mas com um viés epigenético. O que ele fez? Ele ensinou dos ratinhos. Os ratinhos, vários ratinhos eram acondicionados numa caixa, sendo que numa extremidade tinham dois pedaizinhos. Um ele apertava, saía água, o outro ele apertava, saía comida. Pois bem, depois de um tempo, esses que foram condicionados sobreviveram, e os outros que ninguém ensinou morreram. Muito bem. Já nesse século, repetiram o experimento. Só que fizeram o seguinte: cruzaram os sobreviventes. Tá certo? O que eles observaram, minha gente? Pasmem vocês. A prole sabia exatamente, a prole nasceu com o instinto de sobrevivência. Apertava os pedaizinhos para sair comida. Tá certo? E isso, na verdade, é instinto passado ao longo das gerações. Eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, é um cachorro, eu gosto muito de cachorro. Isso aqui é um pointer inglês. Não sei se os senhores conhecem, mas é um cão especializado em caça. Só que ele caça de uma maneira muito particular, né? A palavra pointer vem do verbo to point, então ele é um cão de aponte. Né? Porque os cães, na verdade, as raças foram criadas como ferramenta para o homem ao longo da evolução humana. Então, o cachorro acha a caça, o cara vai lá e abate a caça, onde o cachorro acha. Só que essa raça, instintivamente, já há uns 3 séculos, olha o que ela faz. Isso aqui é um instinto herdado. Toda vez que ele encontra a presa, ele vai lá e aponta desse jeito. Tá? Então, isso aqui é um instinto herdado. Então, o que eu quero dizer com essas duas imagens é que o instinto é herdado. Droga. É muito botão. Bom, quando a gente fala de herança do que eu adquiri, aí eu vou fazer uma outra provocação e, obviamente, uma regressão há muito tempo atrás, que é uma regressão sobre as teorias de evolução, né? Então, quando a gente faz o ensino médio, a gente primeiro aprende a teoria de Lamarck, do uso e desuso, em que Lamarck dizia que características adquiridas eu podia passar. E aí o professor do ensino médio, eu me lembro que, né, quando eu fiz, o professor vai e diz: então, se eu pintar o cabelo de louro, minha prole vai nascer loura? Tá? Óbvio, esse exemplo, ele é o extremo, tá certo? O professor, então, ele encerra a aula mostrando o que tem de mais atual, né, que é a teoria da evolução a partir do Charles Darwin, que é a teoria por seleção natural. Quer dizer, o ambiente ele vai selecionar os indivíduos, e os indivíduos mais adaptados vão sobrevivendo, né, vão casando e vão tendo descendentes que vão sendo adaptados, e assim vai, né? Aí a gente tem o exemplo da girafa, né? Então, o pescoço da girafa, Lamarck dizia que à medida que o alimento ia ficando mais em cima, a girafa esticava o pescoço, e isso gerava na prole um pescoço maior, e por esse motivo hoje a gente tem os pescoções da girafa. Muito bem.
E aí todo mundo ria, achava que isso era um absurdo. Por quê? Darwin explicou, né, que o pescoço da girafa crescia por quê? À medida que o alimento ia ficando mais alto, mais no alto, só sobreviviam as girafas de pescoço maior. E as girafas de pescoço menor iam morrendo, porque elas não se adaptavam. Tá? E isso é interessante, porque a gente aceitou isso até outro dia. Tá? Hoje, a gente já fala de neolamarquismo, só que sob uma ótica da epigenética. Explicando para vocês o que pode ter acontecido com o pescoço da girafa, né? O estresse por falta de alimento, ele pode ter religado genes embrionários da girafa e por isso a prole nasceu com um pescoço maior. Isso é possível. Tá? Então, sem esquecer que o estresse gera pensamento, gera neurotransmissor, gera hormônio que regula epigeneticamente os genes. Tá? Então, isso eu estou falando por quê? Porque tem genes, a gente tem um grupo de genes que são ligados só durante o desenvolvimento embrionário. Depois que as estruturas embrionárias são formadas, aqueles genes são desligados de maneira epigenética. Vou mostrar para vocês quais as ferramentas da epigenética. De maneira epigenética, então eles são desligados e ficam desligados durante toda a nossa vida. A não ser salvo em condições patológicas, por exemplo, em neoplasias, alguns morfogenes embrionários são religados, tá? Mas, fisiologicamente, esses genes são desligados ad eterno. Só que por uma situação de estresse, esses genes podem ter sido religados da girafa e por conta disso o pescoço dela foi crescendo. Entendido? Então, isso é um ponto de vista. Tá? Hoje a gente fala do neolamarquismo. Lamarck não estava completamente errado. Tá? Bom, rapidamente as ferramentas epigenéticas que eu estou falando para vocês. Essas ferramentas, elas servem para quê? Para regular a expressão dos genes. Só isso. Ou seja, o que é regular a expressão? Ligar o gene, desligar o gene. A natureza faz isso. Ela usa normalmente 3 ferramentas. Tá? Essas são as mais básicas. A primeira é a metilação pela citosina que eu contei para vocês no começo da nossa conversa. É uma citosina com metil. Onde tem um monte de citosina metilada, o gene está desligado. Tá? Porque tem um complexo proteico que não consegue chegar. E aí por isso o gene está desligado. Eu vou aqui fazer uma analogia para que todos entendam o gene desligado. O que é isso? Sabe um interruptor? Não tem interruptor de luz que tem às vezes uma capinha? Tá? Isso é um gene desligado. Porque o meu dedo não consegue empurrar o botão. Tá? Ligar o gene é simplesmente levantar a capinha. Tá certo? E de maneira que meu dedo consegue ir lá e apertar o botãozinho e ligar a luz. Ok? Então as maneiras que a natureza criou para desligar ou ligar genes são 3. Primeiro, a citosina. Segundo, que a gente chama de modificação de histona, que aí eu preciso falar disso, eu sei que é chato e técnico, mas é o seguinte, as histonas são as proteínas que elas se enrolam no DNA, tá? Compactam ele. E para segmentos gênicos serem ligados, eu dependo dessa interação com as histonas. Vou fazer uma outra analogia aqui para vocês. É como bob no cabelo. Bob que o pessoal usa no cabelo. Então, é a mesma coisa, você enrola o cabelo no bob. O DNA dentro do núcleo da célula é enrolado nessas histonas. Igualzinho bob. Tá? A maneira que o gene vai ser ligado ou desligado vai depender da interação do bob no cabelo. Eu posso apertar mais o cabelo e posso deixar um bob mais relaxado. Ok? E isso gera, obviamente, essa dinâmica de liga-desliga genes. Tá? E a terceira ferramenta que controla a expressão gênica, a ligação de genes, é um negócio chamado RNA de interferência e que é de suma importância, tá? Por quê? São RNAs, são ácidos nucleicos também que se ligam ao DNA para desligar, tá? É como se fosse, sabe a capinha do interruptor? Pois bem, vem uma capinha do espaço e cola no interruptor, é isso. E aí o meu dedo não consegue apertar o botãozinho para acender a luz, tá?
Essa história, para vocês terem uma ideia, essa história de RNA de interferência é tão importante que foi tema do Prêmio Nobel de Medicina desse ano. Então, os dois pesquisadores descobriram vários RNAs de interferência e eles controlam a expressão gênica. E o mais importante, senhores, o mais importante, esses RNAs eles são dinâmicos. O que é isso? Eu posso ir formando e liberando eles. Tomei um susto, eu libero vários, desliga um monte de gene. Sofri um trauma, eu libero um monte de RNA que desliga um monte de gene, religa outro, sai de outro. Tá? Então é uma dinâmica isso. Tá? Muito bem. Bom, entrando na espiritualidade, na fé, vejam bem, por que eu trouxe fé? Porque muitas vezes a espiritualidade, ou todas as vezes, ela vai depender do seu nível de fé. Tá? Fé em alguma coisa. Bom, em 2004, 2005, esse pesquisador, Dean Hammer, do Instituto do Câncer, se eu não me engano, do Texas, ele descobriu um negócio chamado gene de Deus. O que é isso? Era um gene, tá, que te predispunha a acreditar em Deus. Porque quem não tem essa marcação do gene de Deus é o cara que é ateu, que não acredita em nada e que, não, obviamente, não tem consciência da sua espiritualidade. Hammer, o que ele fez? Ele, na verdade, como é que ele descobriu esse gene? Assim, ele teve uma intuição? Não. Enfim, todo instituto de câncer tem milhares de pesquisas, na verdade, andando, não é? E todos os pacientes assinam, enfim, uma série de documentos que permitem serem usados como pesquisa. Isso é feito de praxe. E eles, muitas vezes, eles têm que preencher formulários. Dean Hammer, então, percebeu que, assim, as pessoas que iam melhorando, ou seja, as pessoas que tinham, na verdade, uma melhora a partir do tratamento quimioterápico, essas pessoas tinham uma religião e tinham muita fé. Tá? Essa foi a primeira observação de Hammer. E aí o que ele fez? As pessoas devem ter alguma coisa em comum, então vamos procurar. E aí ele determinou, na verdade, um gene, que é aquele ali, o VMAT2. Esse gene, ele está envolvido no anabolismo de serotonina, o nosso grande hormônio responsável, um dos principais responsáveis pela felicidade. Não é? E ele observou que essas pessoas todas que tinham essa fé, que faziam com que ela melhorasse ao tratamento farmacológico, tá? Essas pessoas, elas tinham, essas pessoas tinham um haplótipo específico, ou seja, era um alelo específico, um tipo de gene específico que fazia com que ela tivesse suscetibilidade a acreditar. Ele chamou de Deus porque, óbvio, ele criou um livrozinho que vende até em banca, que é o Gene de Deus, né? Um livro quase de autoajuda. Então ele chamou o Gene de Deus. Na verdade, é o gene que te predispõe a ter fé. Tá? Então existem pessoas que, porventura, não tenham aquele determinado alelo e justifica a falta de fé. Tá? E é interessante, e Hammer fez isso em 2004. Agora, já próximo de 2020, um outro grupo fez o mesmo estudo de associação, mas com fanáticos religiosos na Arábia Saudita. E observou que a maioria das pessoas que apresentavam, que tinham aquele comportamento, tá certo? Apresentavam o mesmo haplótipo que Hammer viu nos pacientes oncológicos. Isso é interessante porque esses dois autores, eles concluíram que ter fé é uma vantagem evolutiva. Ou seja, as pessoas que têm fé, elas são mais evoluídas, tá certo? No sentido de evolução das espécies. Por quê? Elas são menos suscetíveis a doenças. Então, isso tem vários trabalhos mostrando. Vou apresentar alguns para vocês dos primórdios dessa história. Então, aqui, Azad e colaboradores viram a mesma coisa que Hammer viu em 2004, eles viram em 2016. Tá? Bom, então, ter fé para melhorar a sua espiritualidade, tá?
isso vai ter, obviamente, interferência do meio ambiente. Eu trouxe aqui alguns trabalhos mostrando, por exemplo, com relação à IL-6, que é uma citocina pró-inflamatória. Então, são trabalhos antigos, de 97, que misturavam, na verdade, os dois conceitos de espiritualidade e religiosidade. Né? Então, muitas vezes, para você fazer trabalhos estatísticos, você precisa de parâmetros, né? E desses parâmetros a gente precisa de coisas concretas. Eu não tenho como medir o nível de espiritualidade de uma pessoa, mas eu tenho como medir a prática religiosa dela. Quantas vezes ela vai na igreja? Então, esse Koenig mostrou, a partir de 1718 pacientes, ele mostrou o seguinte: quanto maior a prática religiosa, menor a titulação de IL-6. Ou seja, melhorava o sistema imune, a prática religiosa. Outro pesquisador, já em 2004, ele mostrou o seguinte, que a prática religiosa, quanto maior a prática religiosa, menor IL-6 e menor a mortalidade em 12 anos. Ele fez, na verdade, um estudo com idosos a partir de 60 anos. Tá? Eu também não sei se eu devo falar idosos a partir de 60 anos. Tá. De pessoas mais experientes a partir de 60 anos. Falta pouco para chegar lá, viu? Falta pouco. Ironson, em 2006, fez, na verdade, um trabalho com pacientes soropositivos para HIV. E ele viu o seguinte: quanto maior a prática religiosa, ele acompanhou a galera por 4 anos. Quanto maior a prática religiosa, maior a taxa de CD4, linfócito de CD4, e menor era a carga viral dessas pessoas que tinham uma prática religiosa constante. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena falar de novo: nessa época, religiosidade e espiritualidade eram quase que sinônimos, tá? Bom, então, veja só, a espiritualidade que depende da fé. Um outro trabalho muito interessante, em 2004, foi com esse pesquisador aqui, Kazuo Murakami. Ele tem até um livrinho que você compra em qualquer banca, que eu já li até mais de uma vez, chama-se O Código Divino da Vida. Tá? Kazuo Murakami é um cara importante. Ele que descobriu o mecanismo da angiotensina-renina para controle de pressão arterial, né? Então as patentes todas para medicação que controla a ECA vem do laboratório dele. É um laboratório, se eu não me engano, em Osaka. Kazuo Murakami, ele começou a observar, isso na verdade é um livro de 2004, mas ele viu isso na década de 1980, 84, tá? 20 anos antes. Ele observou o seguinte, que pessoas felizes não adoeciam. Isso foi a observação dele. Pessoas felizes e pessoas tristes acabavam ficando doentes, fisicamente, eu estou falando. Tá? Aí ele bolou um experimento, isso em 1984. Qual foi o experimento? Ele pensou, vou pegar que grupo? Ele pegou diabéticos. Tá? Dos diabéticos, o que ele fez? Ele pegou esses diabéticos e pegou, óbvio, um grupo controle, saudável. Pegou esses diabéticos, se eu não me engano, eram diabéticos tipo 2. Ele pegou esse grupo, submeteu a um dia inteiro de terapia. Tá? Terapia, o dia inteiro. Ele mediu a glicemia de todos antes da terapia, durante e no final da terapia. E aí ele queria o quê? Observar se a terapia influenciava diretamente nos níveis glicêmicos. A surpresa dele foi o seguinte, quer dizer, a intuição dele dizia, e ele conseguiu, após tratamento estatístico, ele observou o seguinte, que a terapia durante o dia inteiro diminuía sobremaneira os níveis glicêmicos dos diabéticos. Tá? Aí eu pergunto a vocês imaginam que terapia era? Não, ele botou a galera toda numa festa. Uma festa o dia inteiro. Todo mundo cantou, dançou, contou piada. E no final do dia, os níveis glicêmicos estavam razoavelmente normais. Tá? Para o que começou o dia. Agora, olha que interessante. Murakami, ele falava de genes bons. Não tinha ainda nessa época essa história de epigenética. Tá? Ele falava de genes bons e genes ruins. Ok? Quando o cara está feliz, ele liga genes bons.
Quando o cara está triste, ele liga os genes ruins. Bom, já agora no nosso século XX, XXI, né, tem um pesquisador muito importante, eu não me lembro agora da universidade, mas é uma universidade americana, Bruce Lipton, e ele tem esse livro aqui que vocês podem conseguir até na internet, é liberado o PDF, que é a Biologia da Crença. Né? Então aí ele vem com, na verdade, com outros princípios. Eu estou passando o limite, é isso? Pode deixar eu à vontade, eu vou falar a tarde inteira. Lipton, nesse livro, ele fala que se direcionarmos melhor o que estamos pensando, poderemos mudar o estado do nosso corpo. A força do pensamento pode mudar nossa vida. Isso são princípios do Lipton, que já no início desse século fala dos famosos RNAs. Esses RNAs de interferência, que agora em 2024 foi motivo de prêmio Nobel. Ele ainda continua falando, a membrana plasmática, a membrana da célula, é a grande controladora da expressão epigenética a partir do meio ambiente. A expressão gênica é controlada por sinais externos, incluindo mensagens energéticas que emanam de nossos pensamentos. Isso é importante a gente falar, não só a energia de pensamento, mas, por exemplo, a energia do reiki que emana das mãos. Já existem vários trabalhos mostrando níveis de metilação alterados das regiões que recebem o reiki. Bom, isso aqui então, só para ficar claro para a gente, pensamento, e vai influenciar no controle epigenético e, portanto, na mudança de fenótipo. Então aqui a gente tem os famosos hormônios do bem, serotonina, endorfinas, dopamina, oxitocina, e o hormônio do mal, o grande vilão da ligação dos genes ruins, o cortisol. Então aqui só mostrando uma referência muito importante, porque hoje a gente já sabe da íntima relação dos pensamentos com a ativação do sistema imune. Eu acredito que todo mundo aqui tenha uma experiência empírica. Eu, por exemplo, quando fico muito irritado, eu pego uma gripe, daquelas violentas. Por quê? Porque existe uma íntima relação. Então, o pensamento positivo é fundamental para as nossas vidas. Bom, e aí eu falo pensamento positivo, não é aquele que a gente controla, tá? Então, o pensamento positivo, da mente consciente, tem que estar em harmonia com a programação subconsciente. Então, a gente fala do subconsciente, os pensamentos do subconsciente, do inconsciente, né? E aí existem maneiras para a gente melhorar isso. Então, é preconizado a reprogramação por hipnose. Então, a hipnose é um grande aliado. Sim, vou chegar lá na meditação, vou chegar lá. Reprogramação usando repetição, isso eu coloquei porque isso está nos livros, tá? É aquela história da neurolinguística, você repete muitas vezes, o seu cérebro grava e você acaba agindo de acordo com o que ele gravou. Mas, é aquilo. E o que está mais à mão, para a gente reprogramar o subconsciente, é a meditação. Então existem já vários trabalhos mostrando a melhora de regulações epigenéticas em determinados genes importantes, a partir da reprogramação por meditação profunda, sobretudo. Eu tinha até uma referência mais atual que eu achei essa semana, mas eu não botei. Aqui algumas. Então, desenvolvimento da concentração, atenção e aceitação, momento a momento, muda os padrões cerebrais e modula a informação epigenética. Traduzindo, epigenética traduzindo o estado anti-inflamatório com um impacto positivo na qualidade de vida do indivíduo. Conclusão. Então, a conclusão é... Ok? Minha gente...